Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Gilberto vos falando. Hoje nós vamos comentar com os senhores, fazer umas referências rápidas, algumas questões, aspectos importantes da filosofia de Platão. Para você que tem a apostila do Bernoulli, você pode acompanhar a partir da página 43, onde está escrito Platão e a invenção da metafísica. Bom, é o seguinte, a gente sabe que o Platão foi discípulo de Sócrates, né? Foi um ilustre ateniense. Eu digo ilustre porque ele era de uma família nobre, né? Uma família aristocrata de Atenas, muito interessado em política desde a sua juventude. Inclusive ele participou de algumas assembleias, né, daquele dos cidadãos atenienses, e essa experiência dele política, né, o colocou também numa posição de confrontamento com o modelo democrático. Platão, ele, desde a juventude, ele vai mostrar, né, vai ser um crítico da democracia ateniense. Portanto, ele vai se mostrar um defensor de um modelo, né, bem diferente de gestão, de administração do Estado. Ele vai defender isso num livro muito conhecido dele, um diálogo chamado A República. E o Platão, nesse mesmo diálogo A República, representa inclusive a maturidade do seu pensamento. Lá no livro 7, né, desse diálogo, desse livro, ele conta-nos a famosa alegoria da caverna. Né? O que é a alegoria da caverna? A alegoria da caverna seria justamente uma história, um mito, criado pelo próprio Platão, com a intenção de expressar por meio dessa linguagem, né, metafórica, os pontos da sua doutrina e, ao mesmo tempo, enfatizar as concepções dele a respeito do conhecimento, da política e tudo mais. Então, Platão ele gostava de usar essas histórias, esses mitos, essas alegorias para poder expressar melhor a sua teoria. E o mito da caverna, conforme eu citei, ele costuma ser interpretado a partir de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista que nós vamos colocar aqui para vocês nessa aula seria o ponto de vista epistemológico, ou seja, no que se refere à concepção de Platão acerca do conhecimento humano, a teoria acerca do conhecimento humano. E para vocês que já conhecem o mito da caverna, né, você sabe que por detrás dessa narrativa de Platão, dessa metáfora de Platão, está aí a defesa de uma concepção de mundo dualista. Né? Então, na perspectiva de Platão, existe a realidade sensível, né? A realidade material que nós vivemos, só que essa nossa realidade sensível, o mundo que é assimilado por nós por meio dos cinco sentidos, ele não passa de uma cópia, de uma sombra ou de uma imitação de um mundo superior, que é o mundo inteligível. Né? Então é interessante a gente deixar claro o seguinte: na historinha inventada por Platão, o mundo sensível ele é no fundo aquela percepção de Heráclito acerca da realidade. Né? Então o Platão ele consegue, em certa medida, construir uma teoria que pudesse abarcar as teorias anteriores a ele. A teoria do movimento, defendida por Heráclito, e uma teoria que se contrapõe à teoria do movimento, que é a teoria de Parmênides. Então, dentro da perspectiva de Platão, esse mundo sensível ele representa justamente aquela realidade, né, do movimento defendida por Heráclito. Portanto, é a realidade que está sujeita à variabilidade. A realidade onde as coisas são, mas ao mesmo tempo estão deixando de ser, justamente porque elas estão em movimento. Então, no fundo, para Platão, o mundo dos sentidos, o mundo físico que nós temos acesso por meio dos sentidos, ele é um mundo de aparência. Eu não posso tomar, por exemplo, o mundo físico como referência para a construção de um conhecimento científico, de um conhecimento superior.
né? O conhecimento que se baseia meramente na percepção sensorial das coisas é aquilo que o Platão chamará de doxa, é o senso comum, é o conhecimento superficial, o conhecimento cujas certezas estão fundadas na experiência sensível. E a experiência sensível ela é uma fonte, né, diversas, por exemplo, de erros. Por isso que o Platão vai dizer que o conhecimento fundado na experiência sensível, o conhecimento fundado nos sentidos, ele não passa de um conhecimento de aparências, é um conhecimento sujeito à mutabilidade, sujeito à variabilidade e que, portanto, né, está absolutamente distante do nível do que ele vai chamar de conhecimento científico. Agora, o mundo inteligível seria justamente para Platão, inclusive é bom e interessante aqui destacar para vocês que o Platão ele acreditava plenamente na existência de um mundo inteligível. Ele achava que existia uma realidade para além do nosso mundo sensível, desse mundo que nós vemos, e essa realidade ela existia independentemente do nosso pensamento. O que eu estou dizendo isso para você é justamente para você pensar o seguinte, que para Platão, o mundo inteligível não existe somente na nossa cabeça. Ele não é apenas fruto de uma análise racional do ser humano, não é algo da cabeça do ser humano, da imaginação do ser humano. Ele tinha uma existência em si, por si, independentemente de nós. E o que é mais interessante, o Platão acreditava que esse mundo inteligível era um mundo onde existiam os modelos, as formas, ou o que eles chamam aqui de arquétipos perfeitos. Portanto, o nosso mundo sensível, ele não passa de uma cópia, né, de um mundo superior que existe independentemente desse. E o mais interessante, esse mundo inteligível, ele pré-existe em relação a esse. Né? Então ele sempre existiu porque ele é eterno. O nosso mundo é como se ele tivesse como se ele tivesse sido modelado a partir desse modelo perfeito que seria o mundo inteligível. E esse mundo inteligível, se você observar bem, ele é o mundo do ser de Parmênides. O Parmênides falava que a essência, o ser, é aquilo que é imutável, é aquilo que é perfeito, é aquilo que é invariável, é aquilo que não está sujeito à mudança, porque se o ser muda, logo, né, ele está sujeito à transformação, então nem sempre ele era do mesmo jeito. Não, o ser é eterno. Então, se ele é eterno, então ele não está sujeito à mutabilidade. Então, por isso que o Platão vai dizer que o mundo inteligível é o mundo dos arquétipos, dos modelos, das formas perfeitas, das ideias ou das essências imutáveis. Agora, o mundo inteligível, ele vai representar diretamente para Platão o nível que ele chama de ciência. E é curioso que na alegoria da caverna, esse mundo inteligível ele é acessível, né, à racionalidade humana. É lógico que o Platão, por ser um pensador mais elitista, ele vai deixar claro que nem todos são capazes de atingir o inteligível. Na própria alegoria da caverna, deixa claro que alguém sai do mundo sensível e alcança o inteligível. Esse que consegue fazer essa transição do mundo sensível ao mundo inteligível é o que Platão chama de filósofo. Então, o filósofo é aquele que, portanto, conhece a realidade na sua perfeição, na sua essência e não na sua aparência. Ok? Agora, só um detalhe importante aqui da filosofia de Platão, que você tem que levar, é o seguinte. Para Platão, esse processo de transição do mundo sensível para o mundo inteligível, ele será resultante do que ele vai chamar aqui, vou colocar aqui 2, de ascensão com S, dialética. Ascensão dialética. Né? Então, o que seria a ascensão dialética? Essa palavra dialética aqui é importante a gente levar em consideração o seguinte: a dialética, ela é um método. E é um método que o Sócrates já empregava.
né? É um método que o Platão, em certa medida, assimila da filosofia socrática, né? Essa filosofia socrática, a gente aprendeu, é a maêutica, e a maêutica consistia justamente num processo que levava o interlocutor, né, à construção de uma ideia, à construção de um conceito. Só que esse processo de construção de uma ideia, de um conceito, era obtido a partir de quê? Da dialética, a partir justamente da oposição de argumentos, a partir da oposição de ideias, tendo em vista construir um argumento ou uma ideia cada vez mais depurada, superior. Então, quando o Platão está se referindo à dialética, ele está se referindo exatamente a isso aí. É um método por meio do qual a razão vai sendo, a razão humana vai sendo aperfeiçoada, até atingir o nível do conhecimento e do conhecimento científico. Tá? Então, o Platão ele vai deixar claro o seguinte, que o processo de construção do conhecimento científico é um processo gradual. O indivíduo ele vai sair aqui do senso comum, daquele conhecimento baseado muitas vezes na convicção dos sentidos, a doxa, que a gente já tinha comentado, até a caverna, até atingir um nível mais evoluído de conhecimento, que seria a ciência. Então, a partir do momento em que o indivíduo atinge o conhecimento científico, ele, em certa medida, rompe as correntes que o aliena, que o aprisiona, que o faz perceber a realidade de uma maneira absolutamente superficial, sombria ou aparente. Tá? Consequentemente, a ciência é o nível do esclarecimento, é o nível aonde o indivíduo consegue compreender a realidade do jeito que ela efetivamente é. E nesse processo de aperfeiçoamento da nossa racionalidade, o Platão considera aqui, só para a gente fechar, a matemática, um nível de conhecimento imprescindível. A matemática é como se fosse a porta de saída da caverna. É justamente o conhecimento superior que habilita a razão humana de tal maneira que ela possa compreender as coisas numa perspectiva muito mais abstrata e evoluída do que o senso comum. Por isso que o Platão colocava lá na porta da academia que ele fundou, olha, você não será bem-vindo aqui se não for um geômetra, ou seja, se você não tiver afinidade com a linguagem matemática, você não seria bem-vindo à academia de Platão. Meus queridos, por hoje é só. Mais tarde a gente vai dar sequência a esse assunto, trabalhando outros temas da filosofia platônica. Beijão.